Muito bem, alunos. Eu sou a professora Verônica. Vamos então para uma aula de explicação, né? Semana 1, PET volume 3, né? 2021, nono ano do ensino fundamental. Bom, na semana 1 a gente vai trabalhar então aspectos relacionados à população do continente europeu. Bem, de acordo com a ONU, né, um dado de 2017, a população absoluta da Europa, ou seja, a população em números totais da Europa, era de 742 milhões de pessoas. E a densidade demográfica, ou seja, a divisão da população pela área, era de aproximadamente 34 habitantes a cada quilômetro quadrado. Então, né, a população da Europa ela está distribuída de forma irregular. Aqui nós temos o mapa, né, do continente europeu. Vemos que é um continente pequeno, né, em comparação aos demais continentes, bastante recortado, né, cheio de penínsulas, ilhas, né, mares, né, e né, há mais de 50 países, né, alguns micropaíses inclusive. Então, a maioria dos países europeus é bastante povoado, né? Existem muitos países que são muito povoados. Ou seja, o que é um país povoado? É um país que tem uma grande concentração de pessoas dentro de um território pequeno. Né? Como exemplo, a gente pode citar a própria Bélgica e os Países Baixos, né? Ou seja, a Holanda. Né? Tem muita gente concentrada numa área pequena. Então, existem muitos países da Europa que são densamente povoados, né, quando a gente analisa a divisão da população dentro do seu território, dentro da sua área, né, por quilômetro quadrado. Então, as áreas de maior concentração populacional da Europa estão nas regiões dos vales dos rios Reno, na Alemanha, e do rio Po, na Itália, né, que são áreas próximas a esses rios, né, que são áreas bastante desenvolvidas, né, áreas industriais, e por essa razão uma maior concentração de pessoas nessas áreas. Áreas também de planícies mais férteis, né, que desenvolvem, né, que são passíveis para o desenvolvimento da agricultura, também são áreas que apresentam grande quantidade de população, né, de povoamento, aliás. Né, e áreas, né, de capitais de países como Londres, né, capital do Reino Unido, Paris, capital da França, e Moscou, né, capital da Rússia, também as suas regiões metropolitanas, a gente observa uma maior concentração de pessoas, no caso aí específico da Europa. A população europeia ela é predominantemente urbana, ou seja, a maior parte está nas cidades, ou seja, boa parte dos países do continente, o número de habitantes das cidades é maior que o do campo, né? Por isso que é uma população urbana. De acordo com a ONU, em 2018, mais de 74% da população europeia vivia em áreas urbanas. Okay? Isso também tem a ver com a questão da mecanização do campo, né, da modernização do campo, que vai fazer com que as pessoas cada vez mais busquem as cidades. O crescimento da população urbana no continente ganhou impulso a partir de 1750, com a Revolução Industrial, né, que vai iniciar nesse continente, e atrelado então ao processo de urbanização que vai ter crescimento até aproximadamente 1950 na Europa Ocidental, ou seja, na Europa mais desenvolvida. A partir dessa década, o que vai acontecer com esse crescimento populacional urbano? Vai começar a diminuir e vai se estabilizar entre 1990 e 2005, tendo até um pequeno crescimento recentemente, mas que é uma população urbana estabilizada. Esse processo de urbanização na Europa está estabilizado, principalmente na Europa do Ocidente, na parte mais desenvolvida. Desde a antiguidade, as cidades no continente europeu já constituíam espaços de poder político e militar. Com a Revolução Industrial, no fim do século XVIII, a importância das cidades cresceu, pois passaram a atrair um grande contingente de habitantes do campo que buscavam emprego nas indústrias. Então, essa Revolução Industrial também vai interferir no campo, porque vai modernizar o campo, e vai diminuir muitos postos de trabalho. E aí essas indústrias vão fazer com que as pessoas se sintam atraídas, o desenvolvimento da cidade vai fazer com que as pessoas se sintam atraídas e passem a se deslocar para esse meio urbano industrial.
Hoje as cidades europeias concentram as ofertas de emprego, sobretudo no setor de serviços, né? Então existe um grande crescimento do setor de serviços e uma diminuição, né, da população economicamente ativa, principalmente no setor primário e secundário. E, né, uma concentração maior no setor terciário, que é o setor de serviços. Né? Em Londres, Reino Unido, Paris, França, Berlim, Alemanha e Madrid, Espanha, os transportes, a educação, a área da saúde, os serviços bancários, o turismo, chegam a apresentar cerca de 80% dos postos de trabalho. Então isso é típico de países mais desenvolvidos, né? O crescimento do setor terciário, né? É um indicativo de país mais desenvolvido, a população economicamente ativa se concentrar no setor terciário. Embora o emprego urbano se concentre no setor de serviços, muitas cidades europeias são importantes centros industriais, como Manchester, né, no Reino Unido, Lyon, na França, ou Lyon, né, Essen, na Alemanha, e São Petersburgo, na Rússia. Né? Então existem importantes áreas industriais também. Na rede urbana europeia, há cidades que estendem sua área de influência por outras regiões do continente e até do mundo. Né? Na Europa há inúmeras cidades globais, ou seja, cidades globais são aquelas cidades que exercem influência no mundo inteiro. Né? O caso de Londres, né? Paris, por exemplo. Né? São cidades globais que não apenas influenciam seus países, né, e outros países do continente, mas também outros países do mundo em outros continentes. Atualmente, né, a gente observa um baixo crescimento demográfico europeu, né, porque ao longo do tempo vai acontecer uma queda acentuada, né, das taxas de natalidade, ou seja, o número de nascimentos, relacionada a fatores econômicos e sociais que fazem as mulheres optarem por ter menos filhos ou não tê-los. Né? Então, ao longo do tempo, as mulheres, né, dos países europeus vão diminuindo, né, a taxa de fecundidade, né, o número de filhos. Isso vai, logicamente, diminuir as taxas de natalidade, que são os números de nascimentos. Isso acontece por quê? Né? Por opções, né? Questões de mudanças culturais, questões de mulheres estarem mais inseridas no mercado de trabalho, né? Pela difusão dos métodos anticoncepcionais, né? Pela adoção de um modo de vida urbano, né? Que vai dificultar a opção por um maior número de filhos. Né, a falta de tempo, né, o excesso de trabalho, né, a opção mesmo por não ter muitos filhos. Então, tudo isso vem impactando, né, e fazendo com que o crescimento demográfico europeu esteja cada vez mais baixo. Então, a ONU prevê para 2050 uma redução de 3,55% da população absoluta do continente, correspondendo a cerca de 26 milhões de pessoas a menos em relação a 2017. Ao mesmo tempo em que a natalidade está em queda, a população está envelhecendo, né? Então esses dados estão um pouco desatualizados, né? Mas na atualidade a gente ainda consegue perceber essa desaceleração, né, do crescimento da população absoluta na Europa, né? Então é realmente uma tendência à diminuição do crescimento demográfico, né? Consequentemente causado pela redução das taxas de natalidade. E ao mesmo tempo que as taxas de natalidade diminuem, né, também diminui as taxas de mortalidade e faz com que a população europeia também, né, esteja envelhecendo, né, devido a uma alta, né, uma qualidade de vida melhor. A população europeia também está envelhecendo mais, né? Isso vai impactar na questão da imigração, né, porque com o envelhecimento acaba diminuindo, né, a mão de obra, né, a mão de obra ativa, né, e se está diminuindo também a quantidade de crianças nascendo, isso vai influenciar, né, no mercado de trabalho. E aí existe a questão dos imigrantes, né, que acabam sendo necessários, mas que ao mesmo tempo na Europa eles também são perseguidos, né, apesar de serem necessários, né, para fazer a recomposição, né, dessa mão de obra. Aqui nós temos uma figura, né, ilustrativa, né, de uma pirâmide etária, né, representando homens e mulheres da Alemanha, né, e a outra a primeira é de Portugal e a outra é da Alemanha, representando então essa estrutura etária, né, da população de homens e mulheres, ok? A gente consegue observar então um estreitamento, né, desse tronco,
Um estreitamento desse tronco porque está diminuindo jovens e crianças, né? Existe, né, ainda um percentual considerável de adultos, mas existe um grande crescimento aí dos idosos, né? Um envelhecimento maior da população. O mesmo ocorre aí, né, na Alemanha, esse estreitamento, né, do tronco, né, da base do tronco, e esse aumento aí do ápice, né, demonstrando esse envelhecimento populacional, ok? Né, uma tendência dos países da Europa, né, dos países desenvolvidos de um modo geral, não só da Europa, ok? Então aguardo vocês então para a próxima aula de explicação da semana 2, ok? Um abraço a todos.